mundo cristão estava à beira de uma nova era na sua longa história. A promessa bíblica do regresso de Cristo à Terra gerou um impacto tão significativo que originou um novo movimento dentro do cristianismo. No primeiro episódio desta série, vimos que o discurso de Jesus em Mateus 24 foi uma advertência sobre a destruição de Jerusalém no primeiro século. Todos os cristãos que obedeceram ao alerta escaparam com vida desse trágico acontecimento. Porém, nesse mesmo discurso, Jesus proclamou o seu retorno e apresentou alguns sinais que permitiriam aos cristãos reconhecer a proximidade de sua vinda. Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. Sejam bem-vindos à terceira temporada desta fascinante viagem pela história do cristianismo. Começamos a nossa jornada precisamente aqui, em Lisboa. Sabiam que foi nesta cidade que se manifestou o primeiro sinal profetizado por Cristo lá no Monte das Oliveiras? Foi lá no Monte das Oliveiras que Jesus proferiu o seu discurso mais emblemático, um conjunto de profecias que moldaram o cristianismo ao longo dos séculos. Neste discurso, Jesus destacou vários sinais como alertas para o seu povo, indicando a proximidade do seu retorno. Depois de apresentar os sinais, ele também esclareceu que surgiriam perto do fim do período de tribulação. Conforme abordado nos episódios anteriores, esse período de tribulação, dirigido a todos aqueles que desejam seguir a Bíblia segundo a própria consciência, terminou em 1798. Este foi o ano em que o Papa Pio VI foi capturado, devido às invasões francesas dos Estados Papais. Em consequência disso, a Igreja de Roma perdeu a sua autoridade e a era de perseguição chegou ao fim. Assim, os sinais previstos por Jesus estavam destinados a manifestar-se por volta do fim deste mesmo período. Estes sinais, ocorridos entre o século XVIII e XIX, consistiram em fenómenos naturais extraordinários, impossíveis de serem replicados ou induzidos pelo homem. Contudo, séculos antes, Jesus já havia predito a sua ocorrência. Portanto, resta-nos a questão: quais foram, afinal, esses sinais? Na manhã do 1º de novembro de 1755, Lisboa, a vibrante capital do Reino de Portugal, encontrava-se em plena celebração do chamado Dia de Todos os Santos. As igrejas estavam lotadas e a cidade transbordava de fiéis. E às 9h40, o destino de Lisboa mudou para sempre quando um terremoto de proporções épicas sacudiu a cidade naquele que foi o grande evento sísmico do século XVIII, seguramente um dos maiores mesmo da história. O terremoto de Lisboa durou cerca de 6 minutos, foi um dos mais fortes registados na Europa, com o seu epicentro aproximadamente 200 km a sudoeste de Lisboa, na chamada falha Açores-Gibraltar, uma zona de intensa atividade sísmica. Nessa zona, as placas tectónicas africana e euroasiática convergem e, por isso, o movimento entre estas placas foi o responsável por este poderoso terremoto em 1755. Para se ter uma ideia, a energia libertada foi equivalente à explosão de 32.000 bombas atómicas de Hiroshima. É um número difícil de conceber, mas por isso mesmo não admira que os seus efeitos tenham sido devastadores. Numa manhã serena do dia 1º de novembro de 1755, o mundo seria testemunha de um dos mais devastadores eventos da história moderna, o famoso terremoto de Lisboa. Essa calamidade não só abalou as estruturas desta cidade, mas também estremeceu as convicções da Europa iluminista. Às 9h40 da manhã, sob um céu desanuviado, no dia consagrado a Todos os Santos, de repente, a terra começou a tremer.
Originando-se no Atlântico, próximo ao Cabo de São Vicente, o sismo atingiu uma magnitude estimada entre 8,5 e 9 na escala de Richter. As ruínas daqui do Convento do Carmo, onde nós estamos agora, são uma das poucas estruturas sobreviventes daquela época, que ainda nos falam desse grande acontecimento. Cerca de 85% dos edifícios de Lisboa foram destruídos. Falamos de aproximadamente 12 mil estruturas, que incluem casas, igrejas, monumentos históricos, que foram reduzidos a escombros. O impacto do terremoto em Lisboa foi devastador para a cidade. Podemos até recordar alguns exemplos mais concretos. Entre os edifícios destruídos estava a imponente igreja de Santa Catarina, cuja cúpula desabou, infelizmente, sobre os fiéis ali reunidos. Podemos falar também da Catedral da Sé, uma das mais antigas de Lisboa, que sofreu danos severos e grande parte da sua estrutura desmoronou. O Convento do Carmo, claro, situado no coração de Lisboa, foi particularmente afetado e muito associado à história do terremoto, porque as suas paredes e colunas ruíram e deixaram apenas parte do que antes foi um majestoso complexo gótico. E por isso as ruínas hoje deste convento são ainda um memorial silencioso desta catástrofe. Mas podemos também falar, não menos importante, do Palácio Real da Ribeira, que era a sede do poder português, que também não escapou à fúria do terremoto. Situado aqui próximo ao Rio Tejo, um pouco mais à frente de onde me encontro, o palácio foi totalmente destruído. Infelizmente, com ele, os arquivos reais, que continham documentos inestimáveis da história portuguesa, foram perdidos para sempre. Com este acontecimento foi levada, portanto, uma parte significativa do património cultural e histórico de Portugal, e é por isso que podemos dizer que a perda do Palácio Real da Ribeira foi um golpe simbólico, mas também prático, real para a monarquia portuguesa. A força arrasadora do sismo foi sentida em extensas áreas, desde a Groenlândia até às Índias Ocidentais e da Noruega à Argélia. Em Lisboa, a tragédia desenrolou-se em 3 atos desoladores: o terremoto, seguido por um tsunami devastador e incêndios incontroláveis. O mar, recuando inicialmente, expôs o leito marinho, para depois regressar com ondas até 20 metros de altura, engolindo tudo à sua passagem. A cidade, repleta de devotos nas igrejas para a celebração do Dia Santo, foi subitamente reduzida a escombros. O cais, uma construção magnífica em mármore, foi submerso, arrastando consigo centenas de vidas. Em minutos, a paisagem lisboeta tornou-se irreconhecível. Contudo, a catástrofe não terminou aí. Falemos um pouco das consequências humanas, que também foram dramáticas. Estima-se que entre 30 a 50 mil pessoas tenham perdido a vida em Lisboa, mas importante saber que falamos de uma população total de cerca de 200 mil pessoas. Mas em Portugal o número total de vítimas chegou provavelmente a perto de 60 mil, se incluirmos o Algarve e o Alentejo, regiões também fortemente afetadas pelo terremoto. Portanto, o impacto demográfico foi imenso e a população de Lisboa levou décadas para se recuperar. Além disso, o terremoto teve também efeitos sociais e económicos profundos que alteraram e muito a dinâmica da cidade e de todo o país. Mas agora outros detalhes sobre o que aconteceu nesse dia. Após o terremoto houve um silêncio quase aterrador que tomou conta da cidade. E em seguida, as águas do Rio Tejo começaram a recuar. Muitos interpretaram isso como um sinal de alívio, que se veio rapidamente a revelar um desastre ainda maior. Depois do terremoto inicial, os habitantes da cidade pararam-se com este fenómeno desconcertante. O Rio Tejo, que normalmente fluía nesta zona da Foz com muita intensidade, recuou rapidamente e expôs mesmo o leito lamacento do rio. Numa visão que nunca ninguém tinha presenciado, as pessoas curiosas começaram já, obviamente, atordoadas e em estado de choque, a aproximar-se do leito do rio para observar melhor, e entre estes homens estava Joaquim Ferreira, um marinheiro aposentado que vivia perto das docas de Lisboa. Ele seria lembrado mais tarde, num relato de um sobrevivente, de como o chão do rio, nunca antes visto, aparecia como um mistério para ser desvendado. E Joaquim não estava sozinho. Ao seu lado, 2 amigos e vizinhos, o jovem pescador José Alves e a sua esposa Ana Maria. Fascinados pela curiosidade, avançaram sem imaginar o perigo iminente. E a verdade é que as pessoas, nesta altura, não tinham conhecimento nenhum sobre o fenómeno dos tsunamis, como hoje os designamos. O fenómeno do mar recuar, portanto, era totalmente inesperado e desconhecido para estas pessoas. Minutos depois, enquanto centenas de pessoas permaneciam
próximas ao rio, também porque a cidade estava destruída. Então aconteceu a tragédia. O mar retorna com uma força aterradora na forma de um enorme tsunami. Ondas gigantes em 3 vagas sucessivas avançaram rapidamente em direção à cidade e engoliram praticamente tudo o que estava pelo caminho. Entre esses estavam precisamente Joaquim Ferreira, José e Ana, seus amigos, que não conseguiram escapar. O tsunami arrastou-os rapidamente, junto com todos os escombros e destroços, deixando, na verdade, poucos sobreviventes para contar a história. Vamos então a outra história. Entre os poucos, precisamente, que conseguiram escapar, estava um homem, um lisboeta chamado Manuel Oliveira, que ao ver a água recuar e depois retornar, ele teve a presença de espírito de correr para uma área mais elevada e testemunhou o terror da destruição ao seu redor, e ele mesmo descreveu esta cena como havendo um rugido ensurdecedor, como se a própria terra gritasse. Os relatos daqueles que presenciaram este tsunami são dolorosos, sobretudo porque a falta de compreensão sobre o que estava a acontecer contribuiu para um número maior de vítimas. Estes tsunamis não só causaram perdas de vidas, mas também ampliaram, na verdade, a devastação de Lisboa, porque inundaram bairros inteiros e destruíram, aliás, o célebre Porto de Lisboa, todo em mármore. A cidade, já fragilizada pelo terremoto, enfrentou então a ira implacável do mar, que subiu até centenas de metros para dentro da cidade de Lisboa. Mas ainda entre os sobreviventes encontramos o relato de uma jovem de 16 anos, Maria de Jesus, que ao ver as águas aproximarem-se conseguiu fugir para a colina do Castelo de São Jorge. E foi de lá que Maria assistiu à cidade ser engolida pelas águas, um testemunho que a marcou para o resto da sua vida. Relatos de sobreviventes, como Maria de Jesus, oferecem-nos um vislumbre das experiências pessoais que se viveram no meio deste caos. São narrativas que, no fundo, são fundamentais, que a história registou para compreendermos a dimensão humana desta catástrofe. Incêndios surgiram entre os destroços, consumindo por vários dias o que sobrou da cidade. O cenário era de total destruição. A população daqui de Lisboa, desesperada, implorava pela misericórdia de Deus. Muitos acreditavam estar presenciando o próprio fim do mundo. Estima-se que até dezenas de milhares de pessoas perderam a vida nesse dia fatídico. O terremoto de Lisboa de 1755 transcende a esfera de uma mera tragédia natural. Foi um evento que desafiou a lógica e até a fé, incitando debates filosóficos sobre o mal, a justiça divina e a ordem natural das coisas. Mas os terremotos e os tsunamis, como se não bastasse, não foram os únicos flagelos que Lisboa enfrentou neste dia fatídico. A destruição das igrejas e casas, combinada, vou relembrar, com as muitas velas acesas, porque era o dia da celebração de Todos os Santos, provocaram incêndios que se espalharam rapidamente. O fogo em Lisboa consumiu o que restava da cidade, basicamente, e ardeu durante 5 dias. Calcula-se que com esta combinação de terremoto, tsunamis e fogo, 75% da cidade de Lisboa tenha sido destruída. Naturalmente que uma tragédia destas dimensões criou condições para uma transformação completa da cidade de Lisboa. Foi sob a tutela, a liderança de Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como o Marquês de Pombal, que a cidade foi reconstruída com um novo plano urbano. O plano do Marquês de Pombal para Lisboa foi revolucionário, porque ao introduzir, por exemplo, conceitos como a resistência sísmica na construção, que eram inovadores para a época, trouxeram grandes mudanças. Destacam-se, por exemplo, as estruturas conhecidas como gaiolas, que eram feitas para balançar, mas não colapsar durante o terremoto.
Mas as reformas aconteceram em várias dimensões e transformaram mesmo Lisboa numa cidade moderna. A Baixa Pombalina, como ainda hoje é designada, com as suas ruas largas e praças amplas, tornou-se um modelo de planeamento urbano que se tornou um paradigma nesta época. À medida que a poeira ia assentando, Lisboa começou então a ressurgir das cinzas para enfrentar o futuro. Mas o legado do terremoto de 1755 não é apenas arquitetónico, é uma lembrança permanente da fragilidade humana diante das forças naturais, mas também da capacidade humana de se reerguer diante da adversidade. O grande terremoto de Lisboa permanece gravado na memória coletiva como um desastre natural de proporções épicas, mas também como um catalisador de mudança e renovação. O terremoto de Lisboa permanece gravado na memória coletiva como um lembrete da força implacável da natureza, uma catástrofe que mudou a cidade e o mundo para sempre. Após esse evento devastador, a narrativa do cristianismo e a interpretação dos sinais do retorno de Jesus atravessaram o Atlântico rumo a um novo palco, os Estados Unidos da América. Como mencionado no episódio anterior, foi neste novo mundo que os cristãos, devotos à Bíblia, encontraram um refúgio onde podiam praticar a sua fé livre da perseguição das igrejas estabelecidas na Europa. É neste contexto que a história do cristianismo prossegue. Vamos para lá. Após o terremoto de Lisboa em 1755, a humanidade foi novamente impactada por um fenômeno extraordinário. Desta vez, não na Europa, mas no coração do Novo Mundo. Apenas 25 anos mais tarde, foi exatamente aqui na Nova Inglaterra, região nordeste dos Estados Unidos, que aconteceu um evento destinado a marcar a história como dia escuro. Era o dia 19 de maio de 1780. O sol nasceu límpido, mas rapidamente se ocultou. Um dia que começou como qualquer outro transformou-se repentinamente numa escuridão tão profunda que despertou temores, ansiedades e prenúncios do fim dos tempos entre os habitantes. Aqui no estado de Massachusetts, testemunhas relataram como a luz do dia deu lugar a uma escuridão sobrenatural. Relâmpagos atravessavam o céu, enquanto uma densa nuvem negra se espalhava, deixando apenas uma pequena faixa de horizonte à vista. A escuridão era tão grande que às 9 horas da manhã as pessoas viam-se obrigadas a acender as velas para conseguirem ver. O medo espalhou-se rapidamente. As escolas interromperam as suas atividades e os trabalhadores deixaram os seus empregos e as famílias reuniram-se em busca de consolo. Face à escuridão, as pessoas buscavam as igrejas, ansiando por respostas e conforto espiritual. Numa dessas igrejas, o Dr. Nathanael Whittaker, pastor da igreja do Tabernáculo em Salem, interpretou as trevas como um sinal sobrenatural e dedicou-se a pregar fervorosamente sobre o seu significado profético. Por toda a região da Nova Inglaterra, os sermões inspiravam-se nas Sagradas Escrituras, recorrendo às palavras dos profetas para encontrar uma explicação. O Dr. William Gordon, em seu livro sobre a história americana, relata que a extensão dessas trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental até Falmouth. Para o oeste, atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul, foram observadas ao longo das costas e ao norte até onde se estende a colonização americana. A escuridão do dia deu lugar a uma noite ainda mais atípica. Apesar da lua cheia, uma escuridão incomum cobriu a terra e a lua, quando finalmente apareceu, exibia um tom avermelhado. Este evento sem precedentes ficou conhecido como o Dia Escuro. Apesar de estar bem documentado nos livros de história, historiadores e cientistas têm procurado explicações.
Até hoje, nenhum fenómeno natural conhecido consegue esclarecer completamente a escuridão que envolveu a Nova Inglaterra naquele dia de 1780. Para os cristãos do Novo Mundo, esse dia foi a materialização das palavras de Cristo, um sinal profético que antecede o grande e terrível dia do Senhor. Serviu como um poderoso lembrete de que existem mistérios que ultrapassam a nossa compreensão em meio às certezas da vida. Depois do dia escuro de 1780, o palco estava preparado para o próximo grande sinal profético. Um evento que ficaria gravado na memória de uma nação e reacenderia debates sobre o destino final de toda a humanidade. Na noite de 13 de novembro de 1833, enquanto a América repousava, o céu preparava-se para um espetáculo sem precedentes. Uma das mais impressionantes chuvas de meteoros já documentadas, conhecida como a noite em que as estrelas caíram, inundou o céu dos Estados Unidos. De costa a costa, por toda a América do Norte, um manto de luzes impressionante cobriu o céu. Milhares, talvez milhões de meteoros iluminaram a escuridão, transformando a noite em dia. Os jornais da época relatam o evento com grande admiração. Por exemplo, a publicação Christian Advocating Journal, de 13 de dezembro de 1833, descrevia: nenhuma expressão, na verdade, pode chegar à altura do esplendor daquela exibição magnificente. Pessoa alguma que não a testemunhou pode ter uma concepção adequada de sua glória. Dir-se-ia que todas as estrelas se houvessem reunido em um ponto próximo do zenite, e dali fossem simultaneamente arrojadas com a velocidade do relâmpago a todas as partes do horizonte. E, no entanto, não se esgotando, seguindo-se milhares celeremente no rastro de milhares, como se houvessem sido criadas para a ocasião. O Journal of Commerce, de Nova York, do dia 14 de novembro de 1833, publicou um extenso artigo sobre este maravilhoso fenómeno. Nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta, há 1800 anos, predisse-o exatamente. Se não nos furtarmos ao incômodo de compreender o chuveiro de estrelas como a queda das mesmas, no único sentido em que é possível ser isso literalmente verdade. Este artigo, como vimos, destacou que um profeta há 1800 anos teria predito exatamente tal acontecimento. Essa visão desafiava a própria compreensão da época. Outra publicação, no Advertiser de Portland, a 26 de novembro de 1833, relatava: não era possível contemplar um quadro mais fiel de uma figueira lançando seus figos quando açoitada por um vento forte. O espetáculo foi tão grandioso que foi comparado às figueiras lançando seus figos ao vento, uma imagem diretamente extraída das profecias bíblicas. A chuva de meteoros foi interpretada não apenas como um fenómeno astronómico, mas como um sinal divino, um anúncio do juízo final e da iminente segunda vinda de Cristo. Esse evento surpreendente despertou um fervor religioso, incitando muitos a ponderar sobre as profecias e a iminência do fim dos tempos. No meio do esplendor e do temor, a humanidade foi confrontada com a sua fragilidade e com a majestade do universo. Este fenômeno celeste fortaleceu a fé no advento iminente e impulsionou a sociedade americana para uma profunda introspecção espiritual. A noite em que as estrelas caíram ficou eternizada na história como um momento de maravilha e advertência, um eterno lembrete das palavras proféticas e da incessante busca por significado além do invisível. Aqui no Novo Mundo, distante das ruínas de Lisboa, a procura pelo entendimento e significado dos sinais dos tempos encontrou um solo bastante fértil. A América, com sua promessa de liberdade e novos recomeços, emergiu como um ponto central de um novo despertar religioso. Neste país, nasceu um movimento de renovação espiritual. Um grande despertar revivou a fé e a expectativa da iminente segunda vinda de Cristo, com pregadores itinerantes espalhando a mensagem de salvação e redenção. Foi também aqui
onde se manifestaram outros eventos preditos na Bíblia que ainda se cumpririam. A transição da história do cristianismo da Europa para os Estados Unidos simboliza uma jornada de fé rejuvenescida marcada por sinais divinos e eventos históricos. A América, com a sua história de reavivamento e inovação, tornou-se um cenário crucial para a busca contínua pela compreensão dos mistérios divinos e pela esperança eterna da segunda vinda de Cristo. Desta forma, a história do cristianismo, enriquecida por séculos de fé, tragédia e renovação, prossegue em sua evolução, olhando sempre em frente com esperança e expectativa. Esses sinais proféticos recenderam discussões sobre o propósito e o rumo da existência humana. Perante essas reflexões, surgiram vozes que redirecionaram a interpretação do cristianismo para uma nova era. Uma dessas vozes foi a de Guilherme Miller, cujas análises das profecias bíblicas capturaram a imaginação do povo americano e tiveram um impacto profundo na história do cristianismo aqui nos Estados Unidos. Por isso, no próximo episódio, mergulharemos na vida e no legado de Guilherme Miller. Quem foi este homem? Como as suas previsões sobre a segunda vinda de Cristo desencadearam um dos maiores movimentos de despertar religioso aqui nos Estados Unidos? E como o seu legado ecoa até os nossos dias? Nos encontraremos em breve para responder a estas e outras perguntas e continuar em nossa viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Parecia ser o movimento de um único homem se tornaria em um despertar religioso de grandes proporções. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar, patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.